a pessoa vai e consegue ter um emprego, consegue ter uma família, consegue se desenvolver, mas só ele que sabe o tanto que ele sofreu para passar por todas as etapas sem o diagnóstico e sem as estimulações específicas, né? Mas no caso, por exemplo, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, passa despercebido às vezes na infância, passava-se mais, né? E às vezes sofre muito, o adulto sofre muito quando é um adulto hiperativo. Aí quando vê é um adulto que não para emprego, que tem dificuldade para concluir as tarefas, tem dificuldade de escolher determinadas habilidades para fazer, não presta atenção, é distraído. Então assim, já carregou vários estigmas aí, né? Já prejudicou várias vezes a autoestima para se tornar um adulto, vamos dizer assim, produtivo. E hoje em dia o diagnóstico está mais fácil, né? As crianças estão conseguindo, a gente está conseguindo perceber com maior facilidade esses diagnósticos e aí vem o estímulo e aí a gente consegue trabalhar mais rápido. Hoje em dia, bem novinho, a gente já percebe, principalmente se for o TDAH hiperativo, né? Então uma criança muito agitada, comportamento, você vê que chama a atenção do comportamento de outras crianças, entendeu? Quando está junto com outras crianças, que é muito agitada, às vezes se irrita com muita facilidade. Então dá para perceber que a criança é muito mais agitada do que outras crianças, por exemplo. Então já dá para chamar a atenção, já liga o alerta, né? Porque não significa que toda criança agitada vai ter TDAH, mas uma característica do TDAH hiperativo é a agitação. Quando começa a atrapalhar o dia a dia, começa a atrapalhar as atividades da vida diária. A criança deixa de fazer alguma coisa que ele gosta muito pela agitação. Vamos supor, ele perde o controle em determinadas situações do dia a dia. Por exemplo, eu vou no cinema, eu não consigo parar quieto no cinema, mesmo tendo um filme que eu gosto. Criança é agitada. Criança precisa ser curioso, precisa ser inquieto. Criança, ela foca a atenção por, no máximo, 30 minutos. Então não dá para ter uma criança robô dentro de casa que vai ficar sentada, comportada, que não vai derramar nada no chão, que não vai dar birra, né? Não tem criança assim. E que bom que seu filho tá tendo esses comportamentos, porque eu falo que a birra faz parte do processo, porque a criança tenta de uma forma, não consegue dar a birra, aí não consegue, aí tenta de outra forma, então faz parte do aprendizado. Agora, quando esses comportamentos começam a perderem o controle, por exemplo, a criança vai no cinema, por exemplo, ou vai para frente da televisão, com uma coisa que ele gosta muito e ele não consegue prestar atenção, ele está perdendo coisas devido à agitação, aí a gente já precisa criar o alerta. Porque aí ele está deixando de produzir, está deixando de render, está deixando de viver e a agitação está atrapalhando a vida diária. Aí começa a ser um problema. Aí depende da avaliação da equipe multidisciplinar mesmo. Geralmente, quando as crianças vêm muito pequenininhas, né, antes dos 6 anos, a gente só aconselha a questão da psicoterapia mesmo, a terapia cognitivo-comportamental para mudança de comportamento. Até crianças que já têm mais de 6 anos, eu sempre gosto de pedir para as mães, vamos tentar sem o uso da medicação, a não ser que seja um caso específico, né, que o médico já tenha recomendado ou já tenha diagnóstico médico há mais tempo. Mas por quê? Porque aí você tem que aprender a lidar com essa impulsividade, aprender a lidar com essa ansiedade, aprender a lidar com os sentimentos, dar nomes para os sentimentos, fazer respiração. Hoje uma técnica que está muito falada, e inclusive a gente vai falar em outros momentos, o Mindfulness, né, que é a famosa meditação, que eu costumo falar que nem é meditação. Eu não gosto de falar para eles meditação. Vamos aprender a respirar? Conta até 3, porque às vezes vai falando sem nem entender. E aí às vezes tá dando uma birra. Respira, fica calmo, né? Vamos ver, começa a falar devagar, aí ele acalma. Então assim, isso a gente tem que ter também, a gente tem que aprender na infância, porque a gente vai precisar muito na vida adulta ter esse tipo de controle, né? Então por que não começar lá, quando é pequenininho, começar a ter controle, começar a falar do que é estar calmo? Nossa, você não é obediente. O que é obediente?
Então vamos falar a língua deles dependendo da idade, de cada idade. Falar a língua, fazer entender cada sentimento. Eu preciso entender, eu tô com raiva. Isso é raiva mesmo? O que é raiva? O que eu sinto quando eu tô com raiva? Meu coração acelera? Entendeu? Porque às vezes não é raiva, às vezes é birra, às vezes é inquietação, às vezes é dor, às vezes é fome. Então a criança mesmo, fazer a criança mesmo entender o porquê que aquele comportamento apareceu. Porque aí a gente vai criar crianças muito mais emocionalmente estáveis e inteligentes, né? Que hoje em dia inteligência emocional é tudo.